os 4 temperamentos, tá? E aí eu quero que vocês dão uma revisada de vez em quando para vocês não esquecer. Isso aí é importante, é um autoconhecimento. Né? Depois que você aprende sobre o temperamento, vocês vão entender por que pessoas agem como agem, por que a gente, né, às vezes faz algumas coisas boas ou não tão boas. Então, sempre que eu falo sobre isso, eu falo que o temperamento explica, mas não justifica, porque essa matéria aqui, a finalidade dela, esse semestre, foi para que a gente pudesse conhecer a nós mesmos, né? A Bíblia fala que se a gente aprender a julgar nós mesmos, a gente não precisa ser julgado pelos outros. Então, é um autoconhecimento não só para ver defeitos, mas para ver potenciais também na nossa vida. Porque às vezes você analisa, descobre o seu temperamento, e a partir disso você descobre coisas que você pode fazer e você não está fazendo. Porque você pensou que você não conseguiria fazer. Mas é possível, né? Então, quando aqui nós estamos nesse semestre, que a gente está terminando hoje, sem terminar a matéria, mas eu achei melhor a gente dar uma pausa, né? Porque final de ano, nas igrejas, sempre tem alguma coisa. Então, eu quero deixar vocês um pouco descansando também, e eu também tenho outras coisas que eu vou estar preparando aqui, e eu e o Daniel vamos estar planejando o próximo semestre, as matérias, e aí a gente volta. Mas eu quero deixar, assim, para vocês, ainda que a gente não estudou o Moisés e o Abraão, talvez esses aí pegam no temperamento de alguns que estão aqui, pelo menos no meu, de algum pega o meu. Mas de vocês aprenderem sobre a vida desses 2 homens e ver como que o Espírito Santo trabalhou ali, quando a pessoa permite que Deus trabalhe através do seu Espírito, ajuda a gente a realçar os nossos pontos fortes e controlar nossas fraquezas. Você vai ver que como a gente pode melhorar a nossa vida. Como a gente vê aqui o Paulo, como quando ele era Saulo, né? Ele não mudou, ele não deixou de ser colérico, porque eu quero que vocês não esqueçam que os temperamentos são características que a gente herda, que a gente nasce com ela. Lá no com Deus, nós aprendemos que nós somos corpo, alma e espírito. Então, onde fica o temperamento de uma pessoa? Fica lá no campo da alma. A alma são nossas emoções, nosso temperamento, é o campo da nossa vida que a gente toma nossas decisões, é o nosso eu, nosso psique, tá? Agora, o espírito é aquela parte que nós recebemos de Deus e que, como a gente, lá no Éden, quando Deus fez o Adão ser vivente, ele estava dando uma porção de vida dele para o Adão. Só que por causa do pecado, a gente já nasce mortos espiritualmente, separados de Deus. E porque esse espírito era de Deus, né? Então, quando a gente recebe Jesus como Salvador, nós somos vivificados novamente, né? E a união do Espírito, como a matéria que a gente estudou ontem. Então, essa aí é a parte espiritual, a parte que eu, com a minha mente, com a minha alma, né? Que a minha alma é a minha mente, meu temperamento, minhas emoções, com tudo isso aí, eu aprendo de Deus, e aí isso aí vai para o meu espírito, né? Meu espírito fica fortalecido e eu vou tomar decisões, né? Vai voltar para cá, igual eu falo para vocês da ruminação do animal.
comparado quando a gente medita na palavra de Deus. Você tem todas essas experiências na sua alma, no seu ser, você ouvindo, aprendendo, como nós estamos fazendo junto aqui. Isso aí vai fortalecer o seu espírito, que vai voltar para a sua alma, para o seu interior, para o seu, e vai fazer a mudança necessária, e que vai aparecer também no nosso corpo, porque nós somos corpo, alma e espírito. Então, eu quero que vocês sempre lembrem que o temperamento não é defeito de uma pessoa, cada um tem o seu temperamento, é uma característica que te personaliza, inclusive, né? É, só que é como uma pedra que precisa ser lapidada, né? Como um diamante. Você vai ver aquilo que precisa ser melhorado no seu temperamento e aquilo que precisa, né, ser usado, porque é bom. Aqui a gente vê que Paulo, ele não mudou, ele não deixou de ser colérico, mas quando ele era Saulo, ele era perseguidor, ele usava toda essa energia que ele tinha, né, para coisas que não eram boas, mas quando ele tem um encontro com Cristo, tudo muda na vida do Paulo. Vamos dar uma relembrada aqui. Então, o Paulo colérico, ele foi o Saulo, né? Lembra que ele era o perseguidor e ele estava indo para Damasco para perseguir os cristãos. Por quê? Que ele que a gente que eu quero relembrar essa característica do Saulo. Quando ele fazia isso, ele achava que ele estava fazendo uma coisa certa, porque é uma característica de uma pessoa colérica lutar por aquilo que ele acredita. E Saulo, ele achava que essa nova fé, né, que Cristo trouxe, era uma afronta àquilo que ele acreditava como fariseu, como um judeu, né, que ele se gloriava disso que ele era no passado, e então ele acreditava que ele estava fazendo uma coisa certa. Mas quando ele encontra com Jesus no caminho de Damasco, esse Saulo, que recebe o nome de Paulo, ele começa de novo, uma nova vida em Cristo, onde ele vai realçar aquilo que é positivo, né? Então, a gente vê que fala muito pouco dele no passado, mas que agora a gente vai ver, depois da conversão dele, é o que mais fala do apóstolo Paulo, né? Conhecido assim. Pode passar, Daniel. Isso aí pode passar, que a gente já estudou também. Agora nós vamos ver hoje a vida do Paulo transformada, a transformação que ele fez, né? Saulo de Tarso, ele era cruel, né? Impetuoso. Aí Paulo cheio do Espírito Santo, a gente já começa a ver força de vontade, né? Que ele tinha antes, mas não era para o bem, persistência. Paulo, a gente não vê ele desistindo, aquela agressividade, né, que aparece aqui, porque Deus não esconde nada que é defeito nosso, porque dos servos dele na Bíblia, porque é para ajudar a gente mesmo, né, que quando ele teve aquela desavença com Barnabé, por causa do João Marcos, né, e ele não queria levar mais o João Marcos na viagem, porque na primeira viagem eles se desentenderam, porque o João Marcos foi para outro lugar que não era o combinado. E você vê que é, a, lá na frente, bem mais para frente, quando o apóstolo Paulo está mais maduro, você vê que ele já fala, tem um local na Bíblia que ele fala assim, olha, traz João Marcos, porque ele vai ser útil para mim aqui. Então, você vê uma pessoa que já sabe reconhecer aquilo lá, pensar assim, o João Marcos ainda era imaturo, e eu também, por isso que houve essa desavença, mas não significa nada mais isso aí para mim. Eu sei que ele é um servo de Deus, eu também sou. Então, ele tem essa humildade de reconhecer, traz João Marcos com você, ele fala, acho que para Timóteo,
porque ele vai ser muito útil aqui para me ajudar no Evangelho. Então, já está tudo resolvido. E isso não é uma característica de um colérico sem a ação do Espírito Santo. O colérico, naturalmente, ele não vai sair assim, reconhecendo, perdoando essa beleza, não. A gente vê que houve realmente uma transformação aqui. Pode passar, Dani. Isso aqui a gente já estudou, por isso que está passando rápido. A gente viu que o colérico ele é autossuficiente, sempre está acreditando na própria suficiência dele em resolver todas as coisas. Por isso, quem tem o temperamento colérico tem que estar trabalhando a sua fé, porque às vezes ele confunde fé com aquilo que ele acredita que ele mesmo pode fazer. Por isso que os coléricos, às vezes, é mais difícil para ele entender e reconhecer a fraqueza, aceitar Jesus, mas quando ele faz isso, a gente vê que ele abraça de verdade, né? Passando, Daniel. Vai passando, né? Dinâmico. A gente viu essa característica, prático, ele acha que tudo tem que ter uma função, uma utilidade para ele fazer. A gente vê isso nas epístolas, quando ele faz tantos mandamentos, né? Aí hoje a gente vai ver a motivação de Paulo. Você sabe que o sanguíneo, ele tem uma prontidão muito grande para fazer as coisas. Ele tem essa vontade de ajudar, de fazer, mas ele tem uma motivação curta. Eu sei porque eu tenho um lado sanguíneo em mim. Então, às vezes, você tem que lutar contra isso, lutar contra você mesmo, para você não perder a motivação, para você continuar animado para fazer aquilo. Então, aqui a gente vê, né, o apóstolo colérico foi provavelmente o ser humano mais otimista do mundo. Vocês sabem por causa do quê? Porque, olha só, esse sentimento produziu uma motivação nunca superada na história da igreja, porque nunca houve um missionário que andasse tanto quanto ele, que sofreu tudo que ele sofreu, e ele permanecia motivado a continuar. A gente vê hoje que muitos missionários voltando dos campos, né? Dos campos missionários, porque perderam a motivação, por problemas financeiros, doenças, muitas coisas que acontecem, realmente é difícil. A gente já passou todas essas coisas, problema financeiro, doenças, não foi muito fácil, né? Às vezes não é fácil ainda lidar com pessoas, mas quando você tem, por exemplo, se você é uma família missionária, tem colérico lá no meio, ele vai sempre estar motivando o sanguíneo, que está tudo animado, cheio de projeto, mas daqui a pouco começa a vir as dificuldades, começa a baixar o ânimo, e o colérico não é assim. Você pode ver que o apóstolo Paulo, ele foi até o fim, né? Esse sentimento produziu uma motivação nunca superada na história da igreja. Sem acessos a recursos humanos, ele avançou com otimismo até lugares desconhecidos, levado apenas pela convicção de que o Espírito de Deus o enviara. Ele falava, e o Espírito me mandou em tal lugar, assim, assim, e ele ia. Passou por sofrimentos maiores do que os que enfrentou qualquer homem conhecido na história da igreja. O apóstolo Paulo chegou a ser dado como morto, de tanto apanhar, simplesmente porque ele estava pregando o evangelho. Então, aquela mesma coisa que aconteceu com Estevão, quando ele segurava a capa do Estevão, para que as pessoas apedrejassem até a morte Estevão, o apóstolo Paulo passou isso várias vezes, ele mesmo conta, eu quero que o Daniel coloque 2 Coríntios 11, 23, 28. Ele fala de algum desses sofrimentos que ele passou, mas mesmo assim ele não perdeu a sua motivação, né? A gente vai ver agora nesse versículo que Daniel vai colocar quanta coisa Paulo passou, né? Olha lá,
são ministros de... Ele está falando dos opositores, né? São ministros de Cristo, falo fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, ele apanhou muitas vezes. Mais do que eles. Em prisões, muito mais. Já foi preso, apanhou. Em perigo de morte, muitas vezes. Ele está contando, dando testemunho dele do que ele já passou, do que ele já havia passado naquela época. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos um. O judeu tinha mania de dar 39 chicotadas para alguns castigos que eles davam para determinadas coisas. E o apóstolo Paulo, ele foi perseguido pelo próprio povo dele. Ele recebeu açoites, né? 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagem, muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo da minha nação, da próprio povo dele, em perigo dos gentios, pessoas de outras nações, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. É lindo esse depoimento dele, essa última frase aqui. Além de tudo isso que ele sofreu na carne, no exterior dele, ele tinha esse sofrimento que eu sei o que ele passa, porque eu fico muito preocupada e sentida quando alguém está desistindo, quando alguém não está, a gente vê que está com problema na vida espiritual. Então, ele falou, aqui ele fala, além de todas essas coisas que eu passei, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas que ele abriu, que ele começou ali, ele ficava pensando naqueles irmãos, né? Tem um versículo no livro de Gálatas que eu não lembro a referência, porque eu sou ruim de guardar endereço, mas fala assim que ele fala, meus filhinhos, a quem eu sinto dores de parto, até ver Cristo firmado em vós. Então, o apóstolo Paulo, ele comparou uma dor que é uma das maiores dores, né, que o ser humano passa, que é uma mulher para ter um filho. Ele falou, eu sinto dores de parto, até Cristo está firmado em vocês. Então, além de todo esse sofrimento que ele passava, ele ficava preocupado ainda com aqueles irmãos que ele evangelizou, para ver se eles estavam firmes na fé e não tinha desistido de Cristo. Então, ele era uma pessoa motivada, o Espírito Santo motivava o colérico, ele tem, né, essa motivação. Mas ele, com o Espírito Santo, ele avançou, ele avançava e não importava o que ele passava. Isso aí é uma característica muito boa no colérico, tá? Se você é colérico e fala, tantos defeitos no colérico, pensa nisso, que você é uma pessoa que vai até o fim. E se você não está direcionado pelo Espírito Santo e você está querendo desistir, lembra que o apóstolo Paulo foi um colérico que foi até o fim e sofreu muito. Então, vamos ver mais, Daniel. Olha lá. Trabalhei muito mais, fui encarcerado várias vezes. Aqui acho que é o versículo, fui açoitado. Aqui é aquele versículo que a gente já leu. Daniel, pode passar. O segredo da motivação de Paulo foi-lhe concedido pelo Espírito Santo, tá? Esse é o segredo que vai manter você motivado até o fim. Então, tem promessas para aquele que perseverar até o fim, né? Você vai ser salvo pela graça de Cristo, você vai chegar lá no céu se você aceitou Cristo. Mas tem promessas
maravilhosa para aquele que vai até o fim, para aquele que não desiste no caminho. Então, a gente precisa aprender motivação. E o apóstolo Paulo é um personagem da Bíblia que ajuda a gente a se sentir motivado, tá? E o segredo é o Espírito Santo. Ele revelou esse segredo à igreja de Filipos em Filipenses 3, 13, 14 a 14. Depois o Daniel vai procurar lá. Onde reconheceu que, embora imperfeito, tinha aprendido uma coisa. Acho que aqui está o versículo já. Ó. Esquecendo, é muito bom esse versículo. Ó. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para aquelas que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo podia esquecer os apedrejamentos, naufrágio, a fome, a rejeição, tudo aquilo que ficou lá atrás, porque ele olhava para aquilo que estava lá na frente, tá? Então, quando você ficar desmotivado, triste, tem um segredo aí que nós vamos aprender hoje, que eu quero que você anote em alguma coisa, em algum lugar, que é para você não esquecer, né? Hoje eu tô com a boca seca. Desculpa aí. Ó, o segredo de manter a motivação está aqui nesse versículo de Filipenses, que diz assim: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para aquelas que estão na frente, corro para o alvo pela soberana vocação em Cristo. Então, o segredo é esquecer o que está lá atrás. Eu sempre falo isso aqui em casa, né? É uma coisa minha. Eu não gosto de lembrar passado nem ruim e nem bom. Por quê? Porque às vezes você fica preso numa época que foi boa. Eu conheço pessoas que eles estão na igreja e eles vivem falando, era tão bom naquela época, assim. É bom a época de hoje, o dia que se chama hoje. Hoje é o dia que nós temos. O ontem já passou. O amanhã pertence para Deus. Ou nós temos o agora. Então, quando a gente lembra do que passou, com gratidão, né, com alegria, tudo bem. Mas olhar lá para trás para ficar falando, era tão bom, agora não é bom assim, isso aí faz você perder a motivação. A impressão que se dá é que de agora por diante está tudo ruim. Aí vem pessoas deprimidas, pessoas entristecidas. Ó, esquece o que passou. Você não pode mudar o passado, mas você pode mudar o futuro. Quando você confia em Deus, quando você deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida, você olha com um olhar de esperança. Esses 2 últimos anos foram desafiadores para todos nós. Se você ficar pensando no que a gente passou, ficar dentro de casa, alguns adoeceram gravemente, outros perderam pessoas queridas. Olha, mas isso daí a gente lembra, né? As pessoas não perderam valor para nós. Nós vamos amar para sempre, se elas morreram de Covid ou de qualquer outra coisa, mas nós temos que olhar para aquelas coisas que estão na nossa frente. Nós temos um alvo, é uma corrida, nós não podemos parar e ficar olhando para trás e se deprimindo. Então, o segredo da motivação é essa: esquecer do que ficou para trás e olhar para aquelas que estão na frente, olhar com esperança de que dias melhores virão. E se tiver alguém perto de você que está minando a sua fé, a sua esperança, a sua motivação, você precisa de cair fora, entendeu? Ou você motiva ela, agora, se o seu nível de motivação já está pequeno, procura andar com pessoas motivadas, alegres, que está querendo também olhar para aquilo que está lá na frente. Senão você vai desistir. Então, o segredo da motivação do Paulo, ele escreveu aqui, ó, é esquecer do que está para trás e olhar na frente, esquecer dos açoites, esquecer dos naufrágios, das fomes, dos perigos.
tudo que ele passou, tá? Vamos em frente. A transformação de Paulo. Uma grande parte da transformação operada pelo Espírito Santo no temperamento colérico diz respeito ao controle que exercia sobre o apóstolo quanto ao caminho que Deus queria que ele tomasse, né? O Espírito Santo determinava, né? Mostrava para ele, né? Deus usava o Espírito Santo para mostrar para o Paulo aonde era para ele ir. Passaremos agora a examinar algumas características do Paulo reveladas nas Escrituras inteiramente contrária ao seu temperamento natural. Você vai ver aqui que as coisas que nós vamos ver aqui são frutos do Espírito Santo, que só pode ter vindo sobre o apóstolo Paulo por causa da sua entrega, né? O Paulo só pode ter se transformado assim por causa daquela entrega que ele teve a Cristo e deixando o Espírito Santo transformar a sua vida. Coisa que naturalmente o colérico não tem, mas você vai ver que vai ter aqui no apóstolo Paulo agora. Paulo, depois da sua conversão a Cristo, é previsível, porque os coléricos tendem a ser decisivos e agir instantaneamente, intuitivamente, né? Acabou de ficar sabendo uma coisa, já está agindo. Mas a humildade que tomou conta do coração desse fariseu, lembra que ele falou que ele era fariseu segundo a lei? Era um fariseu altivo, aristocrata, não pode ser explicada de modo tão fácil. Apesar do grande potencial, ele é, talvez por natureza, mais carente das características proporcionadas pela plenitude do Espírito Santo do que os outros temperamentos. Olha, por que o colérico carece dessa dependência do Espírito Santo? É porque ele tem todas aquelas características que a gente acabou de ver lá, né? Humildade não é uma característica natural de um colérico, mas quando ele está na vontade de Deus, dirigido pelo Espírito Santo, ele vai ter uma obediência instantânea. Gálatas 5:22 fala, né? Mas o fruto do Espírito é amor, é fé, é benignidade, mansidão, domínio próprio, tem todos, eu não lembro todos aqui agora, mas nós vamos estudar algumas que estão lá na vida do apóstolo Paulo, que são tão necessárias ao caráter do colérico. Todas elas se encontram na vida do apóstolo após sua conversão. Vamos lá ver outra. Então, primeiro, obediência instantânea. Como que ele, quando ele aceitou Jesus como Salvador, no caminho de Damasco, a partir dali, ele já foi obedecer a Cristo, o chamado de Cristo. Ele foi curado da cegueira e já saiu pregando o evangelho ali mesmo. Outra coisa é amor. A primeira característica da vida cheia de Espírito Santo é o amor, que é provavelmente a maior necessidade do crente colérico. Este duro, por natureza, desprovido de sentimento, não emotivo, encontra muita dificuldade em expressar esse sentimento. Um colérico, normalmente, não é que ele não é amoroso, ele é amoroso, mas ele tem dificuldade de falar, de expressar um sentimento de amor. Um meio muitas vezes usado pelo colérico para expressar tal emoção é fazer coisas pelos outros, esperando que seus atos sejam interpretados como uma demonstração de amor. É verdade. A compaixão é naturalmente um sentimento estranho ao colérico. Ele não é tão compassivo de ter dó dos outros. Não, tem que, né? Isso aí não é nada, não tem, ele não é tão assim compassivo. Mas ele tenta mostrar amor fazendo coisas, esperando que as pessoas entendam que aquilo ali é amor. Muitas vezes não acontece, sabe? E é onde, às vezes, o colérico fica frustrado. À medida que lemos a vida de Paulo, descobrimos que
era um colérico cheio de amor, né? Aquele homem, depois que aceitou a Cristo, ele era uma pessoa cheia de amor. O Espírito Santo, de maneira maravilhosa, o transformou de um indivíduo irado, amargo, perseguidor, em uma pessoa calorosa e compassiva. Só uma pessoa que amava poderia dizer aquele versículo que eu falei para vocês. Ele falou isso para os Gálatas. Estava entrando alguns judeus do judaísmo lá, tentando fazer o povo que aceitou a Jesus a acreditar que teria que circuncidar, fazer guardar a lei, senão não era salvo. Então ele estava falando os Gálatas, meus filhinhos, ele chamou ele, olha que jeito carinhoso que ele chamou, meus filhinhos, a quem eu sinto dores de parto, até ver Cristo firmado em vós. Então você vê que esse homem mudou muito, né? Amor, então, era um fruto que estava aparecendo aqui na vida dele. Pode passar, Daniel. Paz. Paz do coração é estranho ao colérico carnal. Um colérico que não aceitou Cristo, não tá, ou aceitou, mas não é dirigido pelo Espírito de Deus, ele não só não a possui a paz, como também se ressente da paz que observa nos demais. A paz que os outros têm incomoda, às vezes, um colérico carnal, ele se incomoda de ver o outro numa paz, né? Ele acha que a pessoa não está ligando para nada, a paz dos outros incomoda ele. A única ocasião em que experimenta esse sentimento é quando se vê envolvido por um redemoinho de acontecimentos. No momento em que para, sente-se inquieto e compelido a entrar imediatamente em qualquer nova forma de atividade, porque ele é muito, uma pessoa colérica, ela é muito inquieta, ela gosta de estar sempre fazendo coisa. Então, quando ela está parada, sem ter uma coisa que ela acredita ser importante para ela realizar, ela fica mal. Então, agora, o Espírito Santo modificou o apóstolo Paulo nesse sentido, que ele veio a compreender que a paz não dependia de circunstâncias ideais. Eu quero que o Daniel ache esse versículo para mim, que a gente vai aprender também com o apóstolo Paulo, que você pode ter paz mesmo no meio de um turbilhão, de uma guerra, se você estiver cheio do Espírito Santo. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Já está aí os dois? Põe o 13. Posso todas as coisas em Jesus que me fortalece. Então, olha só que bacana isso daqui, né? Ele mostra aqui nesse versículo que o segredo da paz, de você ter essa paz, mesmo quando está tudo indo ruim, é você ter contentamento, tá? A paz dele não dependia se as coisas eram, se as circunstâncias eram agradáveis. Por que que a gente vê tantas pessoas tristes, reclamando de tudo, infeliz, porque a paz e a alegria das pessoas hoje em dia, elas têm que ser motivadas por algo exterior, algo que está acontecendo. E não pode isso acontecer para um crente. A nossa paz não pode depender de coisas externas, ela tem que depender do Espírito Santo, de Deus na nossa vida. Então, por isso nós precisamos o quê? Fazer o quê? A Bíblia fala que para encher do Espírito Santo, você precisa estar lendo a Bíblia. Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. Então, se você quer ficar transbordante do Espírito Santo, é você melhorar cada dia mais o seu relacionamento com Deus.
Por isso que eu falo no um com Deus, é tornar um com Deus em pensamento, em propósito, é, em corpo, tá sempre um com ele ali. Porque isso aí, esse relacionamento, esse encher do Espírito Santo pela meditação da palavra, vai gerar em você uma paz que não depende do mundo exterior. Porque o mundo, gente, está cada vez mais difícil de se viver. Essa é a verdade. Cada dia acontece coisas ruins, pessoas, aumento da iniquidade, você não tem como fugir de tanta maldade, de tanta coisa, sabe? O pecado está escancarado, tem coisas que ferem a gente. Se você for depender das coisas externas para você ser feliz, você não vai ser. Você tem que ter um cantinho aqui dentro do seu coração que, que você que possa ser igual aquele lugar onde o Moisés encontrou Jesus, encontrou Deus naquela sarça. Que Deus falou para ele, Moisés, tira o sapato dos seus pés, que essa terra é santa. E ali Moisés encontrou com Deus e conversou com ele ali naquela sarça. Então, se você não tiver um cantinho aqui dentro, uma sarça aqui dentro, queimando com a presença de Deus na tua vida, para que você possa fazer esse encontro diariamente, várias vezes, você volta aqui para dentro de você e conversa com o príncipe da paz, né? Nosso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ali você encontra, o seu eu encontra com o grande eu sou, né? Que é aquele que Moisés encontrou lá. E ali você se derrama aos pés dele, ora, fala tudo que você está sentindo, lê a palavra dele, enche do Espírito, e aí você vai aguentar as dificuldades desse mundo aqui. Mas um crente desprovido dessas coisas, ele está sujeito a cair pelo caminho. Vai ficar olhando as coisas que ficaram para trás, olhando as coisas do lado, vai ficar olhando para o seu sofrimento, vai ficar com dó de si mesmo, que nós temos essa tendência de ficar com dó de nós mesmos, e isso aí vai fazer a gente desistir, vai fazer a gente perder a nossa paz. Então, aprenda isso. Falei tanta coisa aqui, mas eu talvez confundo vocês, mas eu quero que vocês lembrem uma coisa. O segredo para ter paz, o que é? O segredo para ter paz é você não depender dos meios externos para ter paz, mas do teu encontro com Cristo aqui dentro de você, tá? Do seu relacionamento com Cristo. Você achou, Daniel, esse aqui? Esse versículo? A gente já leu ele, né? Estou ficando doida. Posso todas as coisas, quando Paulo falou, e posso todas as coisas em Jesus que me fortalece. E ó, esse outro versículo que eu gosto muito, ó. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E se você continuar esse versículo, é muito bom, que fala, e além do mais, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, isso deve ocupar o vosso pensamento. É muito legal esse versículo. Quando eu estou triste, eu gosto de ler Filipenses 4. Faz isso também, vocês. Você vai sentir essa paz. Na minha Bíblia, é até mais escurinho uma Bíblia que eu tenho, porque eu corro lá e leio, né? Ele fala, não andeis ansiosos de coisa alguma, até decorei algumas partes, mas antes que seja tudo colocado diante de Deus e aí por diante. Não lembro, não estou boa para minha memória não ficou muito boa depois do Covid, mas é assim, gente, você vê aqui esse mesmo homem que antes tinha uma inquietude, uma falta de paz, tentando buscar algo que ele nem sabia o que era. Quando ele encontra Cristo, ele fala isso.
A paz de Deus, que vai além de todo o entendimento humano, guardará o seu coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Ele está falando isso para os filipenses porque ele já experimentou isso. E qualquer um de nós podemos experimentar essa paz que só Cristo dá, quando você tem o seu relacionamento íntimo com Deus, tá? Passando, tá acabando, viu? Amabilidade, né? Coléricos carnais, por natureza, desconhecem a amabilidade. Sabe a amabilidade, aquele jeito amável de falar, de fazer as coisas, de tratar com as pessoas? Isso não é natural do colérico, pelo menos no sentido bíblico da palavra. Porque o sentido bíblico da palavra, amabilidade significa bondade, que é uma pessoa, a pessoa que é do bem mesmo, sabe? A maioria dos tradutores indica o termo como bondade. Você consegue imaginar um colérico teimoso, obstinado, irredutível, mas gentil? São duas coisas que não parece que não combina. Pode ainda imaginá-lo agindo com amabilidade, atenção, considerando em primeiro lugar o seu próximo? Essas qualidades provêm de um coração compassivo e terno, e só pode existir por meio da plenitude do Espírito Santo. O apóstolo Paulo demonstrou todas essas admiráveis características. Ele escreveu o livro de Filemão como uma expressão desse sentimento, buscando o bem-estar de um irmão cristão. Leia o livro de Filipenses. Pega essa como uma tarefa aí nas férias. É bem pequenininho o livro. Conta a história do Onésimo, que foi um escravo que estava na prisão, e Paulo pregou o evangelho para ele aceitou a Jesus, e agora Paulo está mandando ele de volta para o dono dele, ele tinha fugido do dono dele. Não sei o que não é muito claro o que ele fez. Eu só sei que esse homem se converte e Paulo, ele é liberto lá da prisão, Paulo manda ele de volta. Fala para o Filemão receber o Onésimo, para que ele possa perdoar, né? Aquele irmão e receber ele com amor. É muito legal esse livro aí, que mostra como que uma pessoa que não tinha essa bondade, essa amabilidade, se torna uma pessoa assim, tá? Vamos ver outra. Fé, né? A fé é outra característica espiritual muito necessária ao colérico carnal, tá? Se ele é um colérico, ele já aceitou Cristo, mas não está se crescendo, né, trabalhando na vida espiritual, ele tem que trabalhar a fé. E a fé, a Bíblia diz que vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, ninguém vai ter fé só de ficar lá orando, Deus, me dá fé, né? Só pedindo fé. A fé vem quando a gente ouve a palavra de Deus. Esse momento aqui está gerando fé, porque nós estamos falando da palavra de Deus. Então, se você é colérico, conhece um colérico, vai aconselhar um colérico, qualquer temperamento precisa disso, mas principalmente a pessoa que tem colérico no seu temperamento. Por quê? Porque precisa estar em contato com a palavra de Deus para que possa gerar essa fé. Ele tem bastante fé em si mesmo. É isso, autoconfiança. Lembra que a gente estudou isso lá no começo? Que o colérico Paulo, ele tinha aquela autoconfiança, né? Autoconfiança é confiança em si mesmo. E que é uma coisa que a gente tem que trabalhar, né? Se é colérico ou não, porque nós precisamos de ter essa dependência de Deus. Mas precisa desesperadamente aprender a crer e a confiar em Deus para tudo. Tem que aprender. O apóstolo Paulo é um exemplo típico do colérico cheio do Espírito, que não mais confia em si mesmo, mas sim e sem restrição no Deus vivo.
uma das passagens que nos mostra isso é a sua declaração extraordinária feita no navio em meio a uma tempestade. Lembra quando ele estava naquele naufrágio na ilha de Malta? A situação foi terrível, né? A história é muito interessante. Vocês quiserem ir lá depois no livro de Atos, ver o que esses homens passaram, todos os prisioneiros ali dentro. Paulo era um prisioneiro, né? E ele mesmo toma a liderança espiritual dentro daquele navio, ele sendo um prisioneiro, ele diz assim: tenham ânimo, senhores, creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito, porque ele tinha recebido de Deus que se as pessoas não saíssem de dentro daquele navio, nenhuma alma ia se perder. Então ele vem e ele tem fé que Deus vai fazer aquilo que prometeu, de maneira que ele não se apavorou, ele manteve a calma dele e acalmou os outros, falou como, confia, porque vai dar tudo certo. Essa fé vem do conhecimento da palavra de Deus e do controle do Espírito Santo. Por isso que o que gera fé em nós é a palavra de Deus. Porque você vai ver o que já aconteceu, como Deus agiu no passado, como Deus agiu por meio de Cristo. Isso aí vai fazer você lembra, é assim que Deus age nessas horas. Você tem fé para suportar aquele momento, né? Então, o conhecimento da palavra de Deus gera fé. Às vezes é difícil saber se um cristão colérico está colocando sua crença em si mesmo ou em Deus, mas ele mesmo sabe. Você sabe por quê? Porque se ele estiver confiando em si mesmo, ele não estará gozando a plenitude do Espírito Santo. Porque às vezes a pessoa está fazendo uma coisa, ele está tão animado, falando que ele está cheio de fé, mas como a gente sabe que é uma característica do colérico ter essa autossuficiência, você não sabe, também não, você não tem nada que ficar sabendo de tudo, porque você não é Deus para julgar os outros, né? Mas você ele mesmo vai saber, porque quando a gente está colocando a fé em Deus, naquele que pode todas as coisas, você vai estar pleno, você está cheio, você está feliz. Não importa, igual o apóstolo Paulo falou, não importa o que está acontecendo, você tem aquela fé que tá na mão de Deus e que vai dar tudo certo, tá? Então, fé. Vamos ver se tem mais alguma. Acabou. Então, muitas outras coisas nós teríamos para falar sobre a vida desse homem, né, que foi um dos maiores apóstolos, chamado diretamente por Jesus, um homem que, se fosse por nós, né, na nossa carne, a gente ia olhar e falar: eu nem vou pregar o evangelho para esse homem, porque esse homem nem adianta. Não é assim que às vezes a gente fala, quando vê uma pessoa muito fora dos padrões que a gente considera normais para viver na nossa comunidade cristã, muitas vezes, a gente fala: nem vou falar de Jesus, isso daí não vai mudar nunca, não. Mas o apóstolo Paulo mostra para nós isso daí, que Deus pode fazer as mudanças necessárias, e que Deus olhou para aquele homem colérico, que tinha o temperamento que Deus precisava para aquela obra que ele tinha para fazer. Era Paulo, ele falou assim para o Ananias: esse para mim é um vaso escolhido. Então o apóstolo Paulo já estava na mira de Deus. E Deus falou: eu vou usar todas as características fortes desse homem, e eu vou transformar os pontos fracos dele em pontos fortes para ser usado na minha obra. E foi assim que o apóstolo Paulo se tornou o grande apóstolo que ele foi, um homem extraordinário, que foi para tantos lugares onde ninguém tinha ido com o evangelho. Ele correu para todo canto, para a Ásia, para as regiões da Galácia, para Macedônia, para a Europa, foi até em Roma. Ele deu um jeito de ir, de entrar no navio, de
pedir para ser julgado pelos romanos, porque ele era um cidadão romano, só para ele poder chegar em Roma, porque Deus falou que ele ia para Roma testemunhar dele, e ele foi. Então, deixa Deus usar a sua vida, não importa se você é sanguíneo, melancólico, colérico, fleumático, a mistura do teu temperamento, não importa, Deus te fez assim. A Bíblia fala que de uma maneira incrível e maravilhosa, nós fomos formados. Nós só precisamos de deixar Deus usar a nossa vida. Às vezes a gente deixa colega do trabalho, a gente deixa colega de faculdade, de escola, ficar alugando o nosso ouvido, falando todo tipo de coisa desanimadora, que deixa a gente lá para baixo, e a gente não vai procurar o consolo de Deus na palavra, que vai encher a gente do Espírito Santo, e vai fazer essa transformação tão necessária para a gente viver nesse mundo. Agora, não é só questão de querer ser cheio do Espírito Santo, ser transformado pelo Espírito Santo, só para a gente dar um bom testemunho. Isso é importante também. Mas nós estamos vivendo uma época que é questão de sobrevivência espiritual, gente. Nós precisamos de ler a Bíblia, orar, ter esse relacionamento com Deus, ouvir a palavra de Deus, porque nós estamos chegando numa época que, se você não se encher do Espírito, o mundo vai engolir você, entendeu? Ele vai fazer tudo para tirar, como já saiu um monte de gente da presença de Deus por esses tempos agora e em outros tempos também. Agora, daqui para frente, é questão de sobrevivência espiritual. Nós precisamos de encher da palavra, né? Igual a Bíblia fala, não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Irmão Arenino vai falar? Pode falar, irmão. Apenas um versículo que eu acho muito lindo do apóstolo Paulo, é quando ele fala lá no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 14, ele fala assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Como se todos os cristãos tivessem esse espírito, né, irmão? De falar isso, crucificado para o mundo e o mundo crucificado para mim, né? Mais prazer das coisas do mundo, né? Ele diz também, eu acho que é Gálatas que ele fala: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Pensou? Isso mesmo, é Gálatas capítulo 2 e o verso 20. Aí, ó. Eu e o irmão Aurelino dá certo que eu falo o versículo e ele fala o endereço. Josi, aprendeu? Sim, aprendi. Agora nós vamos no próximo semestre, eu quero ver vocês todos aqui. Eu quero ver se valeu a pena essa matéria aqui, tá? Eu quero vocês de volta para a gente aprender sobre o colérico e o fleumático, o que Deus pode usar da nossa vida. Solzinha? Oi, Já estou com Sônia. saudade de vocês. Eu também. Então, ó, nós vamos ter o grupo lá e vocês vão falando com a gente lá, tá? Para não perder o contato. Gabriela? Oi, E daí, aprendeu sobre sim, o sol? Hã? sim, aprendi. Muito bem. Aline? Também aprendi muito. Muito bem. Vocês estão com pouca conversa hoje. Miriam? Tá aí? Tá bom. Daniel? Quer falar algum recado para nossa turma?
Não, acho que é só lembrar mesmo que você falou, né? Que a gente vai estar vendo aí para o próximo ano, né? No próximo semestre aí as nossas matérias, né? Que todo mundo possa estar continuando junto com a gente aí, né? A gente Uhum. vai fazer presencial para a igreja, né? Tabernáculo, mas vamos fazer online juntos também. Tá? É isso que é os nossos projetos aí. A gente não parar esse CETEV online aí. Tá. Talvez o ano que vem, eu acho que o ano que vem a gente já vai ter umas novidades no nosso cenário, porque eu vou poder usar o quadro que eu gosto, né? Vocês vão me ver lá escrevendo, explicando as coisas no quadro, e tenta ganhar alguém na sua igreja para fazer o seminário, ou alguém que nem é da igreja, mas que você manda para cá para poder conhecer um pouco mais da palavra de Deus. Nessas férias, vamos orar por alguém que você queira que ouça a palavra de Deus aqui, algum irmão da igreja que queira fazer, vamos fazer propaganda do nosso CETEV online, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês tenham uma boa noite, que vocês possam estar orando uns pelos outros. Ore por mim, ore por Daniel, nesse ministério nosso que nós amamos fazer, né, Daniel? E ora para que nós tenhamos mais alunos na próxima rodada, tá bom? Então, nós vamos encerrar agora esse semestre, agradecendo a Deus por esse tempo que nós estivemos juntos, tá? Daniel, você encerra para nós com a palavra de oração? Sim. Pai querido, Pai amado, estamos na tua presença, Pai, nessa noite. Primeiramente, agradecer a Ti, Senhor. Agradecer pelo que o Senhor tem feito por nós, por estar conosco, Pai, em todos os momentos das nossas vidas, ó Pai, e por estar, Senhor, conosco, Pai, aqui nesse seminário, nesse curso, ó Pai, nessas aulas que a gente teve, Senhor. Nós somos gratos a Ti, Senhor. O Senhor nos dá ferramentas, ó Pai, para que possamos estar aprendendo mais, Senhor, a Tua palavra e podendo compartilhar ela às outras pessoas, Senhor. Pai querido, nós agradecemos por esse ano, Pai, que está se findando, esse ano, Pai, que foi difícil, Senhor, para muitos, ó Pai, mas o Senhor esteve conosco em todos os momentos, ó Pai. Ó Pai querido, agradecemos por esse seminário, por cada professor, por cada aluno que participou, Senhor, e que possamos, ó Pai, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, continuar esse trabalho, ó Pai. Que o Senhor esteja, Senhor, nos usando, ó Pai, como instrumentos Teus, para Te honrar, para Te glorificar, para Te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Pai querido, agradecemos, ó Pai, por cada aluno, cada um que participou conosco durante esse ano, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando cada vida, e que eles nunca venham, Senhor, nós nunca venham esquecer da Tua palavra, Senhor, mas sempre, Senhor, esteja guardada, Senhor, os nossos corações, as nossas mentes, ó Pai, que possamos, ó Pai, sempre, ó Pai, lembrar de Ti, colocar o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Pai, por todas as coisas que o Senhor tem feito por nós, e nos abençoe, ó Pai, continue fazendo a Tua vontade em nossas vidas, ó Pai. É que eu te peço, agradeço, em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Amém. Então, boa noite. Vou ficar com saudade de vocês, mas aparece lá no grupo.